Procura-se um homem que nasceu numa obscura aldeia, pregava uma doutrina estranha, mandava amar os inimigos, perdoar as ofensas, fazer o bem sem esperar recompensa. Estranho é que muitos acreditaram nele. Mais estranho ainda é que muitos morreram por causa dele. Há qualquer coisa de divino neste homem, porque toda vez que se aproxima a data em que ele nasceu, o mundo se reveste de uma nova esperança. Ele começou com 12 e hoje tem mais de 2 bilhões e 180 milhões de seguidores em todo o mundo. Se você teve notícia desse homem, se você teve contato com os ensinamentos desse homem, não espere mais para divulgá-los. O mundo precisa da mensagem dele. Seu nome, Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre, não importa para onde ele vá. Seu poder cresce com os séculos, e a sua mensagem ontem quanto hoje e sempre é a esperança da paz e a luz das nações. Boa noite a todos. Nós fizemos uma escolha boa, né? Estamos atrás do Cristo. E essa casa é do meu coração. Há muito tempo eu não venho aqui. Não venho falar, né? Não venho estudar. Vim outro dia que teve um encontro da evangelização. Mas também já fazia muito tempo que eu não vinha. Então aqui a gente revê amigos, conhece outros. Então que Jesus nos abençoe, nos permita a paz, nos inspire a nós que temos a palavra, que os bons espíritos possam me usar a fim de que nós possamos aprender um pouquinho mais com o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. O tema da palestra é Há privilégios? Jesus teve privilégios? Os nossos irmãos judeus estão esperando ele chegar, o Messias chegar. São reencarnacionistas, mas estão esperando o Messias chegar. E, no entanto, a mensagem dele, lá quando Jesus nasceu, tinha o velho Simeão. E foi dito a ele de que o Messias estaria chegando. E ele procurava, ele ficava no templo, porque os casais levavam as crianças para fazer o registro, né? Era no templo. E ele aguardava, assim, ficava ali, toda criança que chegava, ele ia olhar. E aí, quando Maria e José entram com a criança, ele a toma nos braços e olha, vê aquele rosto sem mácula, aqueles olhos, aquela luz. Aí ele fala assim: descanse em paz o seu servo, porque os meus olhos viram a salvação. E depois disso, ele desencarna. Mas ele conta, o Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, que ele se afasta, pede licença, ele se afasta, e fica só ele e o menino. Como é que o Senhor veio assim humilde? Não veio na riqueza, não veio na política. Como é que o Senhor veio? Assim, simples desse jeito. E a criança, sem poder falar, batia com a mãozinha no coração dele. Lucas trouxe para nós a mensagem do Simeão,
que fala, meus olhos viram a salvação e morre. Humberto de Campos vem nos contar esse pedaço em que ele questiona Jesus. Não nasceu igual Moisés, veio simples e humilde. Que jeito que vai transformar o povo? Que jeito que vai salvar o povo? E a criança bateu no coração dele. É pelo sentimento. E é pelo sentimento que nós estamos aqui. O que é que nós aprendemos na doutrina espírita? A existência de Deus, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicação com os chamados mortos, vida em outros planetas. Isso seria só ciência. Mas isso tudo está fundamentado em Jesus, na mensagem do Cristo. Então, são 6 pontos importantes para nós. E quando eu, falar de mim, quando eu cheguei na casa espírita, e aí foi revelado que depois eu encontraria meus entes queridos que já se foram, eu me beliscava. Isso é bom demais para ser verdade. Eu me beliscava. Uma pessoa, eu não lembro qual livro que eu vi isso. Uma pessoa chega no Chico, eu acredito que deve ser num dos livros do Bacelli. Aí quem souber me corrige. A pessoa chega e fala, olha, eu cheguei no Espiritismo, estou estudando, o Espiritismo está entrando em mim. Aí o Chico falou, e depois, meu filho, o Espiritismo vai sair de pau na tua cabeça. São as provações nossas. Nós temos que dar o nosso testemunho, né? Aqui tem reunião mediúnica, tem. De vez em quando aparece um espírito querendo falar, falando assim, vou acabar com tudo, vou fechar essa casa. E quando a gente pergunta para ele, o que é que você tem contra o Cristo? Se ele se emociona, a gente acaba ganhando a confiança dele. E aí vai ver, ele era de dentro da igreja, mas não tinha compreendido a mensagem do Cristo. Não tinha. E aí se revolta contra o Cristo. Então não é contra nós, é contra o Mestre. Mas se nós, momentaneamente, estamos representando ele, então vou fechar essa casa. E assim fica o nosso entendimento para o nosso crescimento espiritual. Chico Xavier tinha problema no olho. E aquilo sangrava e doía. E ele falou, Emmanuel, o senhor não pode pedir para Bezerra, para André Luiz, para algum médico do mundo espiritual me curar? Esse teu caso não tem solução. Ué, mas se o senhor que é meu benfeitor está dizendo que não tem solução, eu disse que não tem solução, não que não tem remédio. Então o Chico consultou médico, oftalmologista, e pingava várias vezes por dia o colírio. E o Adelino conta que estava do lado do Chico, o Chico psicografando e o olho sangrando. E dói, Chico, dói todo dia, graças a Deus. Olha a aceitação. Olha a aceitação. No livro, vocês vão me permitir, vão me perdoar, porque eu vou ler um pouquinho. Em entrevistas, eu não sei se vocês conhecem, essa mensagem eu preciso levar, porque essa das pedras de hoje, essa veio para mim. Nesse livro aqui, ele foi feito naqueles programas de televisão que entrevistavam o Chico. Então, o tema é
fraternidade real. E aí o cara pergunta assim: Chico Xavier, tem algum fato em sua experiência mediúnica que o tenha obrigado a pensar mais seriamente na fraternidade humana? Aí o Chico pede perdão, porque vai contar um caso dele. A gente não deve falar de nós, mas o Chico falou: ó, passou comigo e muito profundo, então eu vou falar. Em 39, desencarnou um dos meus irmãos, o José Cândido Xavier, deixando sob nossa responsabilidade a viúva com 2 filhinhos. A viúva de meu irmão era uma moça extraordinária, humilde e bondosa. Em 41, ela foi acometida de grave distúrbio mental. O assunto é longo, eu vou resumir para que não venhamos a tomar muito tempo. Depois de alguns meses em que a viúva de meu irmão, que sempre consideramos nossa irmã muito do coração, estava conosco em casa, doente, o caso agravou-se, requerendo internação numa casa de saúde mental, o que foi providenciado em Belo Horizonte com auxílio de médicos amigos da cidade de meu nascimento, Pedro Leopoldo. Acompanhei minha cunhada, a quem sempre dispensei muita consideração e carinho. E ao interná-la na casa de saúde mental, observei o estado de muitos enfermos que ali estavam, naturalmente abrigados, com muita segurança, proteção e assistência. Voltei para casa com o coração muito abatido. Era noite. O segundo filho da minha cunhada, com meu irmão, era uma criança paralítica. A criança chorava e eu me enterneci muito ao ver o pequenino sem a presença materna. Sentei-me e comecei a chorar. As lágrimas vieram aos olhos. Ao lembrar meu irmão desencarnado muito moço ainda, a viúva tão cedo também numa prova tão difícil, e na incapacidade de dar a ela a assistência precisa, senti que minha dor era muito grande. Chegou-se então a mim o espírito do nosso amigo Emmanuel. Perguntou-me por que eu chorava e contei-lhe que naquela hora eu me enternecia muito por ver a minha cunhada numa casa de saúde mental em condições assim precárias. Emmanuel não brinca não, olha o que ele falou para o Chico. Não, você está chorando por seu orgulho ferido. Você aqui tem sido instrumento para a cura de muitos casos de obsessão, para a melhoria de muitos desequilibrados. E quando aprove ao Senhor que a aprovação viesse debaixo do seu teto, você está com o coração amargurado, ferido, porque foi obrigado a recorrer a uma assistência médica, o que, aliás, é muito natural. Uma casa de saúde mental, um sanatório, um hospício, é uma casa de Deus. Você não deve ficar assim. Disse-lhe então que concordava e pedi, como espírito benfeitor, que trouxesse minha cunhada de volta ao lar, pois a criança, seu segundo filho, era paralítico, e aquele choro atestava a falta que o pequenino sentia dela. Ela voltaria, afirmou-me, mas ela voltaria poderia ser depois de muito tempo, o que de fato aconteceu só depois de 2 anos. Eu queria que ela voltasse depressa, disse a ele, impaciente. Aí Emmanuel fala assim: imaginemos a Terra como sendo o palácio da justiça, e ela sendo uma pessoa em curso em determinada sentença da justiça. Eu sou seu advogado, e você é o serventuário do palácio da justiça. Nós estamos aqui para rasgar ou para cumprir o processo? Para cumprir, respondi. Continuei, porém, chorando por observar o assunto ser mais grave do que eu pensava. Por que você continua chorando? Querendo me agastar muito indevidamente, porque minha atitude era desrespeitosa diante de um amigo espiritual tão grande, tão generoso, eu disse-lhe: estou chorando porque, afinal de contas, o senhor precisa saber que ela é minha irmã. Olha, mano, eu me admiro muito, porque antes dela, você tinha lá dentro daquela casa 300 irmãs. E eu nunca vi você ir lá chorar por nenhuma.
A dor Xavier não é maior que a dor Almeida, que a dor Pires, a dor Soares. A dor de toda a família que tem um doente. Se você quer mesmo seguir a doutrina que professa, ao invés de chorar por sua cunhada, tome o seu lugar ao lado da criança que está doente, precisando do calor humano. Substitua nossa irmã, exercendo assim a fraternidade que se aprende lá na casa espírita. E encerra o Chico com a lição que eu não posso esquecer. Isso tem no YouTube, viu? Isso tem no YouTube. Mas eu acho muito importante trazer, porque pediram para eu falar de mim. E por isso que eu trouxe esse escudo do Chico Xavier. Né? Muitos aqui não me conhecem, mas aqueles que conhecem ficaram sabendo. Em maio do ano passado, num acidente de moto, o carro pegou meu filho e ele desencarnou na hora. Ele tinha acabado de arrumar a vida dele, de pôr a vida nos trilhos, estava casado, a Duda estava esperando gêmeas e ele foi embora. Ele que ama tanto criança. E foi um choque para nós. Aí a nossa amiga lá de Fernandópolis falou: fale de você. Mas a gente não deve falar de nós. Fala de você. Então eu estou aqui. Então vou contar para vocês o amparo espiritual. Isso não é comigo, isso é com todos nós. Isso acontece com todos nós. Nós não estamos sozinhos. Olha a mensagem da noite. Há situações que constituem a nossa prova aflitiva e áspera, mas redentora e santificante. Dias após do desencarne dele, a minha nora, ela tem uma filhinha de 9 anos, e a minha esposa foram para São Paulo na casa da minha filha. E hoje, com o advento do celular, da chamada por vídeo, nós fazemos o evangelho ligados, né? E aí, a Lara abriu o evangelho, a minha filha, e o meu era na outra página. Caiu na afabilidade e a doçura. No capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu virei a página e falei: não, a mensagem nossa não é essa aí, não. A mensagem nossa é a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário. O Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo, para a glória no céu. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente faz? São os mentores falando com a gente. E quem fala essa mensagem se intitula Um Espírito Amigo, em Havre, 1862. Lá na frente ele fala assim: a vida é difícil, eu sei. Ela só compõe de 1000 nadas, que são como picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos, por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos. Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós, e não tinha nada a se censurar. Ao passo que vós tendes vosso passado a espiar,
e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra fala tudo. Então, o que ele fala aqui? A gente geralmente a gente fala assim: Ô Senhor, olha o tamanho do meu problema. Nós precisamos inverter isso, é o que ele falou aqui. Vamos virar para o problema e falar: olha o tamanho do meu Deus. Olha o tamanho de Jesus. Olha o tamanho do meu amparo. E eu acho que foi aqui, num dos seminários, que há muito tempo eu assisti. Eu não sei se foi Estevão Camolese. Falou assim: se perguntarem para nós, você acredita nisso? Não, não acredito. Eu sei que é assim. Eu sei que é assim. É a nossa fé. Nós estudamos e nós temos provas aí todo dia. Nós temos provas. Outro dia a deusa Samu esteve lá em Estrela. E a Terezinha Primo estava lá. Aí, semana seguinte, a Terezinha mandou uma mensagem para mim. Falou: Tony, está aqui na minha cabeça, era para eu ter te falado na quinta-feira, mas eu não. Muita gente e tal, e eu acabei não falando. Mas está aqui na minha cabeça, eu preciso te falar. Lá no dia da palestra da deusa, o neto falou assim: fala para o meu pai que eu estou aprendendo a amar. Então nós temos esse intercâmbio. Nós temos um feedback. E estou aprendendo. O caminho mais curto para eu encontrar ele quando eu desencarnar é eu viver aqui da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Terezinha, para onde ele ia? Ele tinha arrumado um serviço, estava. O neto é do laço. Eu não sabia que ele é tão querido desse tanto. Porque nós estávamos aqui no velório, no dia 18, e lá em Brasília estava tendo uma prova de laço. E fizeram uma homenagem para ele lá. Aqueles cavalos parados, o locutor imitando um outro, que sempre, quando o neto ia laçar, é o neto Tomé. E o cara imitou ele e fizeram um minuto de silêncio. E o menino que filmou soluçava. E esse vídeo chegou até mim, eu tenho ele guardado. E nós aqui, nós fizemos 3 preces. Nas 2 últimas, o Ciridião estava aí. O Ciridião tem mediunidade e ele cantou. E uma das músicas ele falou: que eu canto? Quando foi na segunda vez, que foi na despedida, o que eu canto? Eu falei assim: canta, me veio na cabeça, né? My Way, do Frank Sinatra. A hora que ele cantou, meu Deus do céu, é o neto, é a vida do neto. Ele foi feliz. E algumas coisas que nós fomos juntando, que aconteceram, a minha nora e a mãe dela, em ocasiões diferentes, tiveram um flash. Elas viram ele no caixão. Então estava na hora. Numa reunião mediúnica em Fernandópolis, a equipe do Fé, Amor e Caridade da nossa casa socorreu ele, levou ele lá. E o Luiz Carlos me mandou uma mensagem esclarecendo: o neto quitou uma dívida, ele está quites com a lei. Essa foi mais um alívio que eu tive de notícia dele. Porque eu virei para Terezinha: onde é que ele estava indo?
não tinha nada que fazer naquela estrada, aquela hora. Tony, ele estava indo para o destino dele. Ele morava na propriedade rural do Vadão, gerenciava a pista da prova de laço lá, veio até a cidade. Estava lá, tinha um churrasquinho, os meninos estavam lá. A turma foi embora, ele veio comprar um cigarro e deve ter passado em frente à minha casa, no caminho que ele estava. E um cara vem bêbado, cansado, a toda pegou ele de frente. Ô, Tony, ele foi tirado do corpo antes do impacto. Assim a Terezinha me disse. Depois nós fizemos uma fluidoterapia lá na casa, no abrigo aos aflitos, e uma senhorinha, quando terminou, falou para mim, porque eu falei assim, eu queria ir lá, eu xinguei o guarda, hein? Porque o guarda não deixou eu chegar até o corpo, mas os amigos dele que não deixaram. Aí a senhorinha falou para mim assim, foram os espíritos que inspiraram os amigos dele a não deixar você ver. Eu queria fazer uma prece no corpo, lá na hora do acidente. Não ia ser bom para você. E hoje eu sei que não ia ser bom para mim. E porque ele machucou muito. Ele estava de moto. E então, num encontro que teve num leilão de gado, eu encontrei um cara de Goiânia. E desde pequeno a mãe dele levava ele no Chico Xavier, ele tem a mediunidade. A hora que deu, ele me chamou, nós afastamos do recinto do leilão. Ele falou assim, olha, os espíritos estão pedindo para te dizer que teu filho foi retirado do corpo antes do impacto. E lá no velório, a hora que estava saindo, o Ciridião falou assim para mim, ele estava aí. Aí eu assustei, né? Eu olhei para ele assim, na hora que a gente estava saindo, ele ficou comigo até o final. Ele falou, teu pai. Meu pai, tangueiro, eu cresci escutando tango, tudo quanto é tipo de música, aprendi com meu pai. E então, teu pai falou assim, hoje eu não vou te pedir para cantar por uma cabeça. Aí eu falei para ele, e o neto? Não, o neto não estava aí. Foi a primeira notícia que eu tive sobre, né? Então, eu fiz, assim, tudo que eu podia, que estava ao meu alcance, eu fiz para ele, para ser melhor. Pus música para tocar sem parar, fiz prece e atendia todo mundo. As pessoas chegavam, amigos nossos, que cresceram, viram ele crescer, e ia começar a chorar, eu falava, tá tudo certo. Tá tudo certo. A espiritualidade me deu uma força que até hoje, eternamente grato. Eternamente grato. E foi ao ponto de uma amiga da Lara escrever no Facebook para ela, Lara, foi triste, mas foi bonito. Então, isso conforta a gente. Isso conforta. Porque quem de nós não passa por isso? Um ente querido que vai embora? Quem não passa? Nós estamos preparados para ir? Quando é que nós vamos? E aí, a gente sofrendo, a Terezinha falou assim, pede para Maria de Nazaré. Aí eu pedi, mas eu senti um conforto, mas imenso, imenso. Depois que eu senti o conforto, eu falei, meu Deus, o que eu estou passando, Maria de Nazaré passou. Eu não tinha me dado conta. Eu não tinha me dado conta. Então, com Deus não há privilégios. Jesus, para vir à Terra, precisou do útero materno. 9 meses de gestação. Eu não sei o que significa isso para ele,
na dimensão espiritual que ele tem. Se for um segundo, se foi mais. E ele falou: eu não vim destruir a lei. E dias após, eu fui ver as mensagens, né, no WhatsApp e responder às pessoas. E conversando com um amigo lá, eu consegui definir o que eu estava sentindo. Que era um misto de paz com saudade. Por quê? Porque eu aprendi no Evangelho, isso aqui que Santo Agostinho fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, o ajudarão no seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Meu filho não virou anjo. E eu não sou perfeito, eu não acertei em tudo. Mas eu fiz. Fiz o que achava que devia fazer. Ele já veio conversar comigo em reunião mediúnica. Outro dia, quando fez um ano, dia 17, caiu na sexta-feira. Quinta-feira, após a palestra, eu estava na casa, estavam umas 6 pessoas, e a Liliane veio despedir, eu falei, olha, eu vou fazer uma prece. Por quê? Eu falei, faz um ano. Ah, você vai fazer sozinho? Não. Se vocês quiserem fazer, são bem-vindos, mas se não, eu faço sozinho. Aí ela chamou o marido dela, o Antônio, a tia Odete, a Poliana chegou depois. E eu comecei, nós sentamos, eu comecei a prece agradecendo, mas comecei a chorar. Comecei a chorar e dei uma parada para tomar um fôlego, né? E voltar na prece. Aí a Liliane começou a fazer a prece. Ela fez, agradecendo, fez a prece por mim, agradecendo. A hora que ela terminou, a Liliane é médium, ele se manifestou. E aí nós conversamos. Você sabe que eu sou turrão, né, pai? Você me trazia aqui, eu não queria vir aqui. Mas então eu tenho uma grata satisfação, porque ele tem um norte hoje. Eu falei, onde é que você está? Eu estou no hospital. E os ferimentos? Já está tudo certo. Porque o Luiz Carlos, na comunicação, tinha falado. Vão ser muitas cirurgias. Vão acontecer muitas cirurgias. Vai demorar. Então tá bom. Aí eu perguntei para ele. Me conta tudo. Aí nós conversamos. Então, Deus nos ampara a toda hora, a todo instante. Teve um dia que a Dedé, minha esposa, estava que não aguentava. Ela falou, eu não vou aguentar, eu não vou aguentar. E era dia de evangelho. E eu peguei o livro Boa Nova e fui no capítulo de Maria de Nazaré. E nós lemos a história toda. Aquele dia se alongou, né? Porque o capítulo é comprido. Mas terminou, ela estava renovada, graças a Deus. Estava renovada. Tem uma passagem que eu acho muito importante trazer ela aqui para a nossa reflexão. Quando Jesus
Quando Jesus faz a ceia de despedida com os apóstolos, Judas vira para ele e fala: faz o que você tem que fazer. E Judas não entendeu. Foi chamar os guardas. Jesus vira para João, Pedro e Tiago e fala: vem comigo, vamos no horto, vou orar. Vocês vigiem. Eles adormeceram. Jesus intercambiando com o céu, eles adormeceram, acordaram e ficaram maravilhados, porque Jesus estava conversando com Elias e Moisés. E aí Jesus fala para eles: vigiem comigo, eu vou orar novamente. Eles adormeceram novamente. Quando acordaram, foi com o barulho dos guardas que Judas estava chegando, aí Jesus foi para o martírio. E dias após, no livro Boa Nova, tem a oração do horto, que é aquela dormida que João deu, não saía da cabeça dele, ele estava muito mal. E o que Jesus fala para ele é um ensinamento para nós aqui. Porque quando um ente querido fala, a gente fala, quando parte, nós falamos assim: onde é que eu estava? E Jesus vem falar na oração do horto. Encerrando o capítulo, ele fala assim: algum tempo passou sem que o filho de Zebedeu conseguisse esquecer a falta de vigilância da véspera do martírio. Certa noite, após as reflexões costumeiras, sentiu ele que um sono brando lhe anestesiava os centros vitais. Como numa atmosfera de sonho, verificou que o mestre se aproximava. Toda a sua figura se destacava na sombra, com um divino resplendor. E precedendo suas palavras pelo sereno sorriso dos tempos idos, disse-lhe Jesus: João, a minha soledade no horto é também um ensinamento do Evangelho e uma exemplificação. Ela significará para quantos vierem em nossos passos que cada espírito na terra tem de ascender sozinho ao Calvário de sua redenção. Muitas vezes com a despreocupação dos entes mais amados do mundo. Em face disso, em face dessa lição, o discípulo do futuro compreenderá que a sua marcha tem que ser solitária, uma vez que seus familiares e companheiros de confiança se entregam ao sono da indiferença. Doravante, pois, aprendendo a necessidade do valor individual no testemunho, nunca deixes de orar e vigiar. Isso serve para nós, porque às vezes a gente se culpa. Onde é que eu estava? Nós ficamos procurando o si, e não tem si. Nós temos uma realidade dura. Igual uma passagem que o Haroldo fala, o filhinho dele precisava tomar injeção, a esposa olhou para ele e falou: eu não fico aqui. E o menino olhou para ele e falou assim: papai, vai doer? Falou: vai, meu filho, me abraça aqui. Abraçou ele e ele tomou a injeção. E é isso que acontece com a gente. É uma injeção dolorosa que Deus permite a gente tomar para a glória no céu. O Chico Xavier recebia por dia 60 a 80 cartas e respondia a todas. E um dia ele responde as cartas, pôs no envelope, só que as pessoas esqueciam de colocar um selo. Elas não colocavam o selo. E o Chico tinha que pôr no bolso dele. Naquele dia ele não tinha dinheiro para pôr o selo. Quando ele vai saindo de casa, ele começa a chorar. Nisso, apareceu um anjo, mas imenso. Um anjo com a luz. Por que você está chorando? Uai, o senhor não está vendo
Eu não tenho dinheiro para pôr as cartas. Esse anjo era da esfera do Cristo. Ele fala assim: o senhor quer saber se você ficou magoado com ele quando ele te deu orfandade? Aí o Chico levou um susto, parou de chorar. Falou: não, anjo, não, eu conheci minha mãe até os 5 anos de idade, ela me ensinou a orar, me ensinou tantas coisas. Não, imagina, tem criancinha que nem conhece a mãe. Imagina. O senhor quer saber se você ficou magoado com ele quando ele te tirou o casamento? Não, anjo bom, foi melhor assim. A humanidade é a minha família, eu pude servir mais, e melhor. O senhor quer saber se você está magoado com ele porque você não tem dinheiro para colocar as cartas? Não, anjo amigo. Não, imagina, eu devo ter gastado errado esse dinheiro aí no passado. Como que eu vou ficar magoado com o nosso Senhor Jesus, se tudo eu devo a Ele? Nunca eu vou ficar magoado com Jesus. Aí, tamanha humildade do Chico, quem começou a chorar foi o anjo. Aí, eu pergunto aqui para nós, o Senhor quer saber se nós estamos magoados com Ele pelas dificuldades no lar? Pelo companheiro que é difícil no trabalho? Pela falta de dinheiro, pela falta de oportunidade de um serviço, que às vezes acontece em nossas vidas. O Senhor quer saber se nós estamos magoados com Ele. Quando um ente querido nosso vai embora, quando o ente querido vai embora, ama as filhas, ama a criança e não teve oportunidade de pegar as filhas no colo, quando as filhas vão nascer sem o pai presente, fisicamente. O Senhor quer saber de nós. Porque eu acabei falando de mim aqui, mas vamos entrar no íntimo de cada um de nós. O Senhor quer saber se nós estamos magoados com Ele pelas dificuldades nossas na vida. E para a gente encerrar, eu vou contar uma história que está no YouTube de maneira diferente do que eu vou contar aqui para vocês. Mas é uma história verídica. O Chico Xavier tinha um trabalho de psicografar cartas para mães que perderam filhos. Ele atendia 30 mães. Eram distribuídas pela manhã 30 fichas. E à tarde o Chico entrava, ele entrava na salinha, fazia uma prece. Depois da prece, que era 5, 10 minutos no máximo, vinha, recebia as mães para ver a sintonia, porque às vezes a gente escuta espírita falando. Ah, você vai lá, você conversa com o médium, aí ele sabe o que você falou, e então ele recebe, ele escreve lá da cabeça dele, pessoa inteligente, escreve. Acontece que não é assim. André Luiz, para trazer os livros dele através do Chico, tá certo que é um outro caso, mas ele sentava e batia papo com o Chico 2 anos para haver sintonia. Então, a hora que o Chico entra na sala, para um carro chapa de São Paulo. E desce uma mulher desesperada, aos prantos, contando a história dela. Que ela estava em casa, tocou o telefone, para ela ir reconhecer o corpo que o filho tinha se acidentado. Miserável de mim. Que a hora que eu cheguei lá, minha filha tinha ido também. Eu perdi meus 2 filhos num acidente. Aí uma amiga de São Paulo, porque ela fala assim, eu virei uma verdadeira zumbi. E uma amiga lá de São Paulo, que também tinha perdido um filho, veio até o médium e recebeu uma carta do filho. Então eu vim aqui. Mas eu não sabia da tal da ficha. Aí a mulher da ficha número 14 falou, tá aqui, a senhora entra no meu lugar.
Eu perdi meu filho faz 6 meses, mas eu sou de Uberaba. A senhora toma o meu lugar. Eu, eu espero mais uma semana, menos uma semana, eu fico aqui, sem problema. A senhora é de fora, vai conversar com o médium. A senhora não vai deixar de conversar com ele. Toma minha ficha. Aí o Chico não saía da sala. O Chico demorou muito para sair da sala. E a hora que ele sai de lá, ele sai com 55 páginas. Recebi uma mensagem. É do espírito fulano de tal. Aquilo foi inédito, né? Porque ele conversava com as mães para depois receber, né? Para depois ir para a psicografia. É do espírito fulano de tal. Aí gritou lá no fundo: é meu filho, Chico. É meu filho. A mãe que deu a ficha. E o menino dela não ia vir tão cedo, porque ele havia se suicidado. Mãezinha do coração, não era para eu estar aqui agora, mamãe. Mas o seu gesto despretensioso ao ajudar aquela senhora mexeu com os espíritos, mamãe. E eles foram me buscar para eu dizer com você que eu te amo. E foi a carta do amor. Essa história foi real em Uberaba. Que Jesus nos abençoe.